Entrei. Tá vendo uma corujinha? Nada? Tá chamando meus seguidores. Deixa eu me esconder. Vou me esconder 2 minutos. Não rolou? Não, vocês não conseguem me ver? Não, tá ao vivo. Não, aí não. Ai, agora dá pra mutar. Conseguiu? É, tá no meu perfil. Porque aí, assim, automaticamente, sabe? Ah, tá. Foi. Apareceu? Tá. Deixa eu ver. Convidei. Acho que rolou. Oiê! Oi, Conseguimos! Eu vou me esconder, peraí. nossa, gente, Deixa eu me que esconder. loucura! Nossa, Pronto. nossa, sério, que trabalho! O Instagram caiu, né? Uau, uau, uau. Nossa, não deu certo pelo da UEO, não deu certo pelo do Igor. Nossa, Pois ai, é. amigo, complexo, calma. Quem mais vem? Olha, o Igor vem, o Igor da UJS e o Igor co-vereador da Mandato Ativo OS. Deixa eu só mandar o seu Instagram para ele. Ai, Deixa eu me arrumar aqui. calma, Nossa, deixa. o Instagram despencou de novo, né? Tá bom. Nossa, mas o medo! Porque eu fiquei pensando, gente, eu testei isso ontem, como foi dar errado agora? Pois é. Isso que é depender de tecnologia, né? Exatamente. Nossa. Ai, gente, calma aí, deixa eu só copiar o seu Insta para mandar para ele. Nossa, mas que bom que você fez dar certo, Índio. Ai, Calma. vamos ver se agora a gente consegue chamar todo mundo. É. Não, a gente ainda não ganhou o jogo. Não, quase lá. É, Mas agora, ok, ó, as pessoas estão conseguindo ver, pelo menos. Tá sinalizando que tem mais gente entrando na sala. ok. Ó, o Igor aceitei. Ufa! Vamos ver se ele chega. Chegou. Gente, Uau! depois de muitas tentativas aqui, Depois de muita luta. A luta LGBTQIA+, começa para fazer uma live no Instagram. verdade. Exatamente. Ai, gente, nossa, Falta que um Igor, trabalheira. né? Isso. Vou convidar ele. Agora só falta o Igor Igor. da Mandato de Voz. Deixa eu ver se Olha eu aí. consigo chamá-lo aqui. Enviei. Qual que é o... Ah, o Instagram dele, deixa eu pegar aqui. Igor. É o All Igor? Uai, Igor, Sim. isso. Ah, acho que agora vai, gente. Uau! Essa! É isso. Olá! Oh!
Deu Ah, certo! Gente, Que que batalha! batalha, gente! Meia hora de batalha pra fazer. Não, meia hora mas não, é para 40 aumentar o minutos. engajamento, gente. Exatamente! Os fãs estão esperando. Nossa, gente, que É sobre felicidade. isso. É isso, vamos poder começar a nossa primeira roda de conversa da pauta LGBT nesse novo mandato comigo, sendo diretor aqui na UEO. E obrigado, Angel, primeiramente, por ter conseguido fazer com que as coisas dessem certo, né? Aos trancos e barrancos estamos aqui. E agora a gente finalmente pode começar a nossa roda de conversa. Gente, primeiramente, eu queria começar com uma fala representando a importância da luta LGBT em todas as camadas sociais, mas falando pelo lado da UEO, muito mais pelo movimento estudantil. A gente sabe que a nossa luta LGBT se faz em todos os lugares, todos os âmbitos da nossa sociedade, só que quando nós falamos sobre a questão da escola e a sua influência sobre nós como indivíduos, a nossa luta se faz ainda mais importante, porque, como a gente sabe, a escola é um grande membro responsável pela formação de indivíduos para a nossa sociedade. E quando a gente fala sobre uma sociedade homofóbica, sobre uma sociedade em que a sua estrutura está corrompida com esses valores odiosos, esses valores que propagam a violência, a gente vê a educação como um local onde deve ser, principalmente, o foco da luta LGBT. Porque a partir do momento em que nós ensinamos o outro a como amar, a como entender o outro de forma mais plural, a gente tem uma sociedade mais livre, nós temos uma sociedade muito melhor. E essa é a minha visão sobre a questão do movimento estudantil com relação à pauta LGBT. A gente sabe que mesmo hoje discutir sobre as questões de sexualidade, gênero dentro das escolas se faz ainda muito difícil. Eu digo isso por ser estudante de ensino médio atualmente, ser um estudante secundarista e grande parte da luta da UEO, do que eu venho trazer nessa nova gestão, é tentar ver como a gente pode lutar, levar a pauta LGBT para dentro das escolas. E agora, falando um pouco mais sobre vocês, eu queria ouvir sobre a visão de cada um com relação à pauta LGBT, para o movimento estudantil, o movimento LGBT no geral, porque é muito grande. E dou espaço de fala para vocês, 5 minutos iniciais para cada um. E assim nós vamos. Quem quiser começar, pode falar à vontade. Eu Ui, posso falar? pode. Tem alguma preferência de ordem? Não, não, não. Tá, primeiro eu queria cumprimentar a Angel. Prazer em conhecê-la, estar aqui nesse espaço com vocês. Cumprimentar também o meu xará, o Igor, né? Está aí contribuindo bastante no mandato, né? Da Ativoz, né? Um co-vereador combativo de luta. Isso aqui já demonstra um pouco do momento que a gente está vivendo, né? De alteração desses paradigmas que foram bem colocados pelo Victor. E cumprimentar, né, na pessoa do Victor, a União dos Estudantes de Osasco, né? Que foi a entidade que eu presidi entre os anos de 2015 e 2016. E é muito importante que esse espaço aconteça hoje, até porque depois de um longo período eu me formei professor de história, né? Então agora eu falo numa condição de professor de história, então eu fui secundarista, militei no movimento estudantil, presidi a União Estudante de Osasco e agora eu sou formado historiador, né? O que pode impactar muito positivamente para a gente discutir, né? Dentro da escola, essas questões foram muito bem apontadas, como eu disse inicialmente, pelo Victor. Afinal, a escola ela tem um papel de legitimar, né, uma opinião dentro da sociedade e de construir isso para fora, né? Então, quando a gente se depara com uma escola que ela coloca os alunos enfileirados, né, um na frente do outro, quando ela divide espaços entre meninos e meninas, práticas de esportes, até mesmo com relação a perspectivas para o futuro, né, a gente percebe muito que quando uma mulher ela questiona, né, no ambiente escolar que ela quer ser cientista, que ela quer aprofundar o conhecimento dela
em espaços que são tidos para homens, a gente já vê as portas se fecharem, né? E aí eu já queria começar essa conversa partindo desse ponto, que são os papéis de gênero, né? Eu acho que, infelizmente, a escola ela tem contribuído para a manutenção desses papéis de gêneros, em que coloca a mulher numa posição de oprimida pelo patriarcado, né? Então você percebe dentro do ambiente familiar, né, que a mulher ela vai estar subjugada aos serviços domésticos, enquanto o jovem vai ter mais disponibilidade para os estudos. Isso se reflete no mercado de trabalho, que ele é desigual, e numa escola que não pensa espaços outros, né? Então, o exemplo disso é a nossa discussão no movimento estudantil. Eu acho que isso aqui é importante, né? Victor, você consegue me avisar quando tiver para concluir? Ah, sim, totalmente. Tá bom? Não, mas pode seguir. Tá bom. Obrigado. E que eu acho que, por exemplo, a gente fez uma longa discussão, né, nesses últimos anos, a gente vivenciou alguns governos que tinham um cunho mais progressista de chamar essas populações para debater popularmente, então a gente viu os conselhos LGBTQIA+, né, a gente tinha uma participação cidadã, em que a gente, a partir das entidades estudantis, né, que já foi um convite da UEO, tinha apresentado algumas discussões, né, entre elas a questão do ensino sobre diversidade e identidade de gênero nas escolas, né? E a gente viu isso acontecer de uma certa forma, então, como eu pontuei, a gente em Osasco teve a experiência do conselho, dos congressos mesmo para debater. Coordenadoria. Isso, exato, a coordenadoria, mas antes dela, né, os primeiros congressos que aconteceram com a sociedade civil organizada para discutir qual era o papel do poder, né? Executivo, legislativo, nesse enfrentamento. Que aí surgem, né, as coordenadorias, que hoje estão, inclusive, com status de secretaria, mas a gente precisa pontuar que não estão com orçamento de secretaria, ainda não tem as condições, né, mas avançamos. E agora a gente pega um momento que a gente parou, né, no caminho, a gente não conseguiu efetivar esse discurso, e agora o governo ele quer contrário, ele quer atacar todas essas lutas que a gente vem debatendo com a sociedade. Então, é importante que a sociedade saiba, a gente não avançou, a gente não garantiu, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, esse debate sobre a questão de gênero e diversidade. Mas, pelo contrário, agora a gente tem um projeto como o Escola Sem Partido, a gente tem um governo que abertamente é contra esse debate, e a gente tem a volta de tabus que a gente estava buscando superar na sociedade. Então, eu acho que começar esse debate com esse discurso é importante para que as e os estudantes, né, as e os professores, professoras, a comunidade escolar como um todo possa fazer o debate, porque a gente não precisa e não pode ficar refém de um governo, de uma instituição, para poder apresentar qual é a nossa opinião, que a gente acredita. Então, é valorizar mesmo esse espaço da União dos Estudantes de Osasco, valorizar a presença de uma professora que milita e constrói essa luta também, né? A Angel está muito bem representada nesse sentido, né, de uma militante que vai ajudar a gente a construir esse raciocínio e valorizar principalmente a figura da mandata T-Voz, porque é um espaço que está querendo desconstruir essa noção de um poder que é distante de nós, né? Então, queria valorizar isso e dizer que eu acho que, independente dos nossos desafios, concluindo, a gente tem aqui muita garra, né, muita energia para poder superar essas contradições. Então, apesar dos pesares, estou muito contente de estar aqui compartilhando esse espaço, essa perspectiva de construir uma grande luta, né, com todas e todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pela fala, Igor. Uma fala maravilhosa que abrange diversos dos problemas que nós temos que enfrentar não só durante, né? Basicamente, a luta LGBT ela se faz presente durante todo esse tempo, só que o período que nós nos encontramos atualmente no Brasil retrata o ápice de muitas das nossas pautas, das nossas lutas. E você conseguiu retratar isso de uma forma maravilhosa. Eu agradeço pela sua fala. Agora eu vou pedir pro Igor fazer a apresentação dele, retratar um pouco sobre o seu mandato, sobre as suas ideias, e assim continuamos a nossa roda de conversa. Primeiramente, gratidão pelo espaço. E é uma responsabilidade enorme estar aqui com a Angel, com o Igor, com o Victor,
com a União dos Estudantes de Osasco. É maravilhoso esse espaço. E a gente percebe que começou a revolução quando a gente está num espaço como esse, fazendo uma roda de conversa como essa, né? E debater isso dentro das escolas, eu falando, sou formado já, mas é uma honra estar aqui com 2 profissionais de educação e um estudante, porque saiu um estudo que 70% da população LGBTQIA+, dentro da escola, sofre agressões verbais, né? E o que a gente vai fazer para melhorar isso dentro da escola, para ter um ensino mais inclusivo, para que as pessoas trans não fujam, não saiam, não se excluam dentro das escolas, né? A gente precisa também falar sobre formação para os profissionais da educação, a lidar com uma educação mais inclusiva, com a comunidade LGBTQIA+, a chamar pelo nome social, né? Porque a luta pelo nome social foi uma luta árdua e não pode ser jogada fora agora. A gente precisa falar sim da importância do nome social e que existem pessoas, crianças trans, que existem adolescentes trans, que a gente precisa lutar pelo nome social, que o mês passado tivemos um probleminha. Eu conversei com a Mônica Godoy, que é a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, e não estavam querendo colocar o nome social em pessoas menores de 18 anos no Poupa Tempo de Osasco. Ela entrou com uma ação, né? Então a gente está vendo o retrocesso que esse desgoverno está causando, né? O desgoverno Bolsonaro, ele causa a desinformação, e essa desinformação causa sim a LGBTfobia, né? E fora que os LGBTfóbicos se tornaram mais livres quando tem um presidente que faz falas LGBTfóbicas. Então a gente precisa sim tornar uma educação mais inclusiva, falar sim da formação mais inclusiva dos professores e professoras ao tratar seus alunos, né? E a gente também precisa conversar e expor aqui nessa roda de conversa que 55% da população LGBT, mas durante a pandemia, tiveram questões emocionais, com a saúde emocional, né? Então a gente também precisa conversar, porque isso casa muito ali com o ensino, com a educação. Por que, né, esse agravo da saúde mental, das questões mentais? E a gente também está falando de nome social. Isso vem porque a pessoa não é chamada pelo nome social. Isso vem porque a pessoa não é proibida de colocar o nome social, de falar sobre nome social dentro das escolas. E a gente não quer fazer uma ideologia de gênero, não. Ideologia de gênero, gente, pelo amor de Deus, não existe. E não é uma opção. O professor não vai ensinar a gente ser quem a gente é. A gente nasce quem a gente é. Então a gente precisa sim de uma educação mais inclusiva, de uma educação mais crítica e de olhos críticos, porque é isso que o governo não quer. E é uma gratidão estar aqui com vocês, viu? Passa a fala. Agradeço pela sua fala, Igor, uma fala que abrange muito mais sobre a questão da identidade de gênero das pessoas e como, durante esse período desse desgoverno, a gente vem passando por um retrocesso muito grande com relação não só à questão das pautas de identidade de gênero, a gente continua sempre avançando, a nossa luta sempre avança, mas a questão do impulso social contra a comunidade LGBT. E não só isso, mas com relação também à liberdade de ensino nas escolas, que com o governo Bolsonaro vem se tornando cada vez mais difícil. A gente vê um avanço do conservadorismo, que é uma das pautas que a gente vai continuar abordando aqui. Então eu agradeço por você ter dado essa primeira introdução, esse primeiro passo para a nossa roda de conversa. E agora eu peço para que a professora Angel fale um pouco sobre ela. E não só isso, fale sobre os seus pensamentos. Agradeço.
Oi, gente, boa tarde. Primeiro, né, para quem está aqui na roda, boa tarde. Que alegria, que honra estar participando desse movimento. E aí eu estendo, né, o boa tarde para todas, todos, todes que estiverem assistindo agora ou que forem assistir depois, né, que se interessam pela essa discussão tão importante e fundamental para que a gente avance, né, enfim, nos direitos humanos, né, na construção de um mundo possível para todo mundo, né? Bom, até a gente brincou um pouquinho no começo, né? A luta já foi para começar a live aqui. E é simbólico, né? Porque quando a gente pensa a comunidade LGBTQIA+, a gente brincou no início, mas se trata exatamente disso. Assim, é uma luta constante pela vida, uma vida digna, uma cidadania plena, né? E tem que ser constante, porque se a gente, né, descansar um segundo, né, o sistema, da forma que ele é configurado, ele devora a gente. Né? Vou pegar algumas falas que já aconteceram e vou tentar fazer uma costura. Né? Então, a gente sabe, né, a gente que é da comunidade LGBTQIA+, sabe a importância de trabalhar essa temática, né, essa questão dentro das escolas. A gente sabe. Quem estuda educação também sabe. E quem estuda, quem é ativista, né, pelos direitos humanos também sabe. E também sabem os fascistas, né, os reacionários, os conservadores, eles também sabem. Então, quando a gente pensa em educação e dissidência, né, eu não vou usar a palavra diversidade porque ela acabou ficando muito desgastada, né? E aí a gente acaba não pensando na base das desigualdades que são sustentadas por conta das diferenças, né? Então eu vou usar a palavra dissidência. E a gente já ouviu algumas críticas aqui ao atual governo, desgoverno, né? Que odeia a dissidência, né? Ele odeia a diferença. E não é só a diferença da comunidade LGBTQIA+, né? É qualquer outra diferença que não seja, né, aquele sistema de crença branco, né, heterossexual, cisgênero, cristão, classe média, né, que assim, é um presente, né, do fascismo, assim, e que ainda as pessoas elas ficam questionando se é ou não, né? A gente alcançou agora quantas mil mortes, né, 600 mil mortes nesse país por um trabalho, né, um projeto político da morte. Que sempre foi. Lá em 2018 a gente avisava exatamente isso, né? Mas precisou vir uma pandemia para as pessoas entenderem do que a gente estava falando. E aí já aponta também para um outro lugar, né? Que quando a gente está falando, quando a comunidade LGBTQIA+ está falando, parece que a nossa fala, que a nossa experiência, ela não tem tanta importância, né? As pessoas elas não acreditam quando a gente fala, né? Não à toa que falam que é vitimismo, não à toa que barram essa discussão nas escolas também, né? Então a gente já falou aqui um pouquinho da ideologia de gênero, né? Escola sem partido, kit gay, né? Que foram todas umas invenções assim desse grupo conservador, reacionário e fascista, né? Para barrar essa discussão. E essa discussão ela foi barrada, né? E aí a gente tem que pensar assim, ok, está tudo errado, o sistema está muito errado, as pessoas elas não estão conseguindo acessar a educação, elas não estão conseguindo permanecer na educação, e a gente simplesmente ignora, resolve não fazer nada achando que a coisa vai mudar, e não vai. Né? A gente precisa criar políticas públicas, a gente precisa de um trabalho coletivo, a gente precisa ter liberdade de cátedra para poder trabalhar essas questões que são fundamentais para que ninguém mais morra. Né? Porque a gente às vezes pensa, né, mas só a comunidade LGBTQIA+, que é afetada. Não, né? Quando a gente tem uma violação de direitos humanos, a sociedade inteira fracassou. Né? Esse é o ponto para a gente pensar. Né? Falamos um pouquinho da educação inclusiva, né? Eu acho que é sempre importante também, quando a gente ouve a palavra educação inclusiva, a gente foca nas pessoas com deficiência, e é importante que isso aconteça também, mas não só nelas. Né? Educação inclusiva ela é para todo mundo, para todas, todos e todes, que as pessoas odeiam, inclusive, a linguagem neutra, né? Odeiam as pessoas não binárias, como se elas não existissem, e cá estou, né? Viva e falando com vocês. Então, assim,
a gente precisa relaborar como a gente olha também para a educação inclusiva, né? Porque parece ainda que inclui, mas não é todo mundo ainda, né? Então, quem que a gente inclui? Por que que a gente inclui? Quem que a gente nem vê, que a gente não percebe, né? Essa semana eu estive numa faculdade falando sobre a questão da empregabilidade trans, né? E um ponto a gente não percebe as faltas, por exemplo, das pessoas trans ocupando os espaços, né? A gente não vê esses corpos nas escolas e acha que tá tudo bem, né? Aí depois acha que caiu do céu, né? Uma pessoa trans adulta, nasceu de um ovo de dinossauro, não é assim que funciona, né? Se essas pessoas elas não estão, ou é porque elas estão no armário e aí isso é violento pra caramba, ou elas não estão conseguindo acessar e isso é violento pra caramba, ou elas acessam e elas são expulsas. Elas não é que elas não querem estudar, elas são expulsas de um espaço que é tóxico, que não está preparado para receber essa população, né? E aí a gente tem que é um ranço antigo, né, de achar que a escola e que as professoras e professores dominam todo o conhecimento do mundo. Isso é uma falácia, né? A gente, e vamos aproveitar o centenário de Paulo Freire, né? A gente está sempre aprendendo e ensinando, e a gente não aprendeu até esse momento, bem dizer, sobre diversidade sexual e de gênero. Então, esse abismo, esse retrocesso todo que a gente vem, né, num atropelo, é resultado disso, de uma falta de discussão, de uma falta de visibilidade, de uma falta de transparência e de ética. Então, são muitos problemas que a gente tem. Então, para encerrar, né, esse primeiro momento, a provocação que eu deixo vamos pensar de fato em uma educação inclusiva, mas que pensem todas as pessoas que fazem parte de uma escola. Estudantes, professoras, professores, funcionários, funcionárias, a equipe toda, a comunidade, as famílias, né? Tem que pensar a escola integralmente. Se uma parte não está sendo pensada e articulada, essa educação ela já não é mais inclusiva. Se a gente não está falando da população LGBTQIA+, nas escolas, a gente não está fazendo uma educação inclusiva. E aí são escolhas, né? A gente quer continuar seguindo isso, esperando que em algum momento haja uma mudança que não vai acontecer, ou a gente pode começar a se mobilizar, como a gente está fazendo aqui agora, e que não só aqui, tantos espaços estão se mobilizando, para de fato brigar, né, no dente para que uma mudança aconteça e as pessoas tenham um mínimo de dignidade para viver. Acho que é isso. Nossa, que fala forte, fala importante, fala muito representativa. Tô nervosa! Muito obrigado pela sua fala, prof. Eu, assim, é muito impressionante, porque é exatamente isso, muito. O ambiente escolar é onde, basicamente, nós entendemos, basicamente, como funciona a sociedade. E quando nós temos um local onde nos introduz a convivência em sociedade, convivência com outros indivíduos da nossa mesma idade, e não é um ambiente inclusivo, é um ambiente muitas vezes hostil, você pensa, então esse é o retrato da nossa sociedade? Então, essa sua fala, ela traz muitos desses pontos que eu acho muito importante, muito representativos, e eu agradeço pela introdução que vocês puderam fazer, porque foi uma introdução que trouxe muitos pontos maravilhosos, muitos pontos muito importantes, que a gente vai poder continuar desenvolvendo ao longo dessa roda de conversa. Eu peço para que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta no chat, que os nossos convidados façam agora, que a gente está aqui esperando. E logo depois, se não tiver dúvidas, a gente continua para o primeiro tópico, primeiro dos 4, que é sobre a dificuldade de ser LGBT na pandemia. Temos 14 convidados. Olha, gente. Nossa, eu tô muito feliz que deu certo. Eu tô com receio do Instagram ter dado bug e a gente não conseguir ler o chat. Porque não Nossa, será? nem o coraçãozinho, assim, Sim. né? Nossa, é verdade, o coraçãozinho. Tá rolando oi, nem nada. Acho que a gente pode ir indo, Victor. E aí, se surgir alguma então coisa, vamos, você então vamos. vai e vai. Ok. Vamos lá.
primeiro tópico que a gente vai discutir aqui é sobre a dificuldade de ser LGBT na pandemia. A gente, como estava dizendo, a nossa sociedade não é inclusiva com relação à identidade de gênero e sexualidade. E quando a gente pensa numa pandemia em que muitos LGBTs têm ainda que conviver com famílias homofóbicas, famílias transfóbicas, a gente vê um momento de ruptura para esses LGBTs. Então, eles basicamente têm que ficar presos, têm que conviver durante todo esse período com uma família que não os aceita, que não os acolhe. Então, quando a gente pensa sobre as dificuldades de ser LGBT na pandemia, nós temos estatísticas que falam que a taxa de suicídio para a população LGBT aumentou ao ponto de ser 3 vezes maior do que uma pessoa que não faz parte da nossa comunidade. E isso é um dado muito expressivo sobre a condição de ser LGBT, sobre ser LGBT na nossa sociedade. E quando nós olhamos não só para um período pandêmico em que esses LGBTs têm que ficar em casa com muitas vezes famílias homofóbicas, nós vemos um país, o nosso Brasil, em que muito além de uma pandemia, um vírus, nós temos um presidente que não só trabalha com vírus, mas contra a nossa comunidade, contra qualquer LGBT. Então, eu queria trazer um pouco para vocês sobre a discussão desse tema, sobre a pandemia e o impacto sobre a nossa comunidade. Eu agradeço, peço primeiramente, seguindo a mesma ordem da introdução, que o Igor comece a falar. Bom, eu quero ouvir bastante sobre esse tópico, eu vou falar pouco, né? Fazer uma breve fala, porque aí eu escuto mais, eu quero realmente refletir mais sobre. Mas eu penso, primeiramente, a gente precisa entender qual é o ponto de partida, né, que essa população está colocada, né? Então, pandemia, mas antes da pandemia tinha um contexto, né? Qual era o contexto? O contexto, né, da marginalização, né? Porque a gente tem que ressignificar alguns conceitos, né? Não existe marginal, existe uma pessoa que foi marginalizada, né? Ela foi colocada alheia à sociedade. A população LGBT, que ia mais, e vou pensar principalmente nas pessoas trans, elas já estavam numa situação, né, de informalidade, de situação de vulnerabilidade socioeconômica, que na pandemia ela se agrava, porque se você for pensar no contexto das políticas públicas, a maioria dos serviços foram ou interrompidos ou muito precarizados durante a pandemia. Então, os espaços de seguridade social, né, que a gente tem aí, o nosso serviço, né, de assistência social, que tem voltado tanto para a questão da finança, né, da seguridade de vida da pessoa humana, mas também para a questão da saúde mental, que foi muito bem colocado. Esses serviços eles foram interrompidos e essas pessoas estiveram ainda mais expostas. Em contrapartida, você tem um Estado que ele financia ainda mais a segurança pública, mas não a segurança da pessoa civil, mas sim a questão do enfrentamento. Então, você tem o enfrentamento às drogas, o enfrentamento, essa tentativa da pauperização social em que você promove, né, essa limpeza das ruas, né, dos espaços públicos, né, para que essas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que estão em situação de rua, não possam permanecer né, na rua, na calçada, né, porque ninguém mora na rua, na calçada, enfim. Isso prejudicou ainda mais essas pessoas que a gente vê que são mais marginalizadas. E aí, somado a isso, a gente tem uma interrupção dos serviços também voltado para a questão da educação. Então, esse jovem, né, essa mulher, apesar da opressão que essas pessoas sofrem dentro do ambiente escolar, é o único espaço, às vezes, que eles têm para serem quem são de forma limitada, mas, assim, para fugir da realidade que é a casa, né, que é a família, que reproduz os preconceitos, né, a LGBTfobia. E aí a gente tem uma grande interrogação, por isso que eu quis falar, que eu queria ouvir vocês. Essas pessoas, elas foram interrompidas na sua vivência, no seu processo de se descobrir, e algumas delas foram impostas, por exemplo, para poder conviver com a família, porque perderam a renda. Então, é um processo de ruptura, é um processo de traumas, e que eu acho que a gente está num processo de levantamento, de reflexão e de entender. Por isso que eu coloquei, que queria falar um pouco menos para poder ouvir vocês. Terminei.
Olha, realmente você trouxe pontos sobre uma reflexão mais aprofundada da questão da LGBTfobia na nossa sociedade, porque realmente, quando a gente analisa que a população LGBT já era muito marginalizada, a gente tem que lembrar que quando a gente coloca a questão da pandemia em si, parece que a pandemia trouxe, mas na realidade ela intensificou uma estrutura que já estava ali, uma estrutura que já ia contra a nossa população. Então, eu agradeço pela sua fala, Igor, e peço para que o Igor, o outro Igor da Ativa Voz, ele fale para a gente um pouco sobre o pensamento dele. Adorei a fala do Igor, ele abrangeu muita coisa. E aí a gente precisa também falar que a gente vive num país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, né? No 12º ano consecutivo. E aí é uma hipocrisia, porque o mesmo país que mata LGBT consome pornografia LGBT. Então a gente precisa falar sobre isso. E na pandemia, essas pessoas, a violência ficou maior, né? Foi o que eu falei. A gente tem um presidente que dissemina o ódio e dá liberdade para as pessoas também disseminarem o ódio. E na pandemia a gente lidou com a falta de emprego, com a falta de saúde, com a falta de comida. A gente precisa também pensar durante as 90% da população trans que tem como trabalho as ruas, porque os mercados de trabalho se fecham para essas pessoas. Como ficaram essas pessoas durante a pandemia? Porque não teve a opção de ficar em casa. Nem todo mundo teve a opção de ficar em casa. A classe trabalhadora, porque a LGBT também é da classe trabalhadora, LGBTQIA+, também trabalha fora de casa e precisa sair todos os dias, e também foi contaminado por esse vírus, e também sofreu pelo que o verme que está na presidência falou. A gente precisa também cuidar dessas pessoas. A gente precisa também, e não é por menos que 55% da população LGBTQIA+, aumentou, né, esses 55%, a saúde mental, questões com a saúde mental. Como o Victor falou, que eu anotei aqui, 3 vezes maior a chance do suicídio para as pessoas LGBTQIA+, porque também sofrem, algumas pessoas ainda não têm uma família que o acolha. A família ainda, assim, comete agressões verbais e até físicas. Então a gente não acabou a pandemia, né? Mas a gente tem que lidar com o vírus e com a saúde mental da população LGBTQIA+. A gente não pode esquecer também da saúde mental e entre outras coisas da saúde. Porque aqui em Osasco, por exemplo, a gente não tem um tratamento de saúde para pessoas trans. A gente tem 2 hospitais veterinários. Tudo bem, amo animais, mas a gente não tem uma sala para tratar da saúde de pessoas trans. A gente não tem uma sala para tratar da saúde das pessoas LGBTQIA+. E isso vem desde antes da pandemia. E na pandemia as coisas se agravaram. E a retirada de direitos, né? A gente vê na Lesp o PL 504, que proibia a divulgação para criança todo o conteúdo que vinha sobre a comunidade LGBTQIA+, seria proibido se esse projeto passasse, e foi durante a pandemia. Nós não paramos de morrer durante a pandemia, nossos direitos não pararam de ser retirados durante a pandemia. As políticas públicas não pararam de ser retiradas durante a pandemia. O que as câmaras legislativas estão votando
também durante a pandemia, porque a comunidade LGBTQIA+, também tem gente que não tem nem internet para se informar do que está acontecendo. Então, a pandemia nos causou mais desinformação, menos saúde mental. E a pandemia também nos causou mais revolta. E essa revolta que vai nos tirar da onde a gente está. Eu falei na última audiência pública que, se for preciso, a gente vai fazer Stonewall em Osasco, mas eu estendo isso pelo Brasil. A gente não vai mais ficar calado. A pandemia nos mostrou quem é que está nos matando. São mais de 600 mil mortes retiradas. E é isso. Gratidão pela fala. Eu agradeço pela fala do Igor. Ele trouxe mais uma questão importante sobre a questão da influência do legislativo sobre a nossa comunidade. Porque, querendo ou não, o principal ponto, por que da política? Quando a gente fala sobre a administração de uma sociedade, sobre um governo e como ele protege a sua população, quando a gente olha para um governo como o de Jair Bolsonaro, esse desgoverno, nós vemos o contrário, ele nos mata. Quando ele traz questões sobre essa questão da bancada da bala, quando a gente vê essa questão do reforço do conservadorismo no nosso país, nós vemos um reforço dessa estrutura que, junto com a pandemia, intensificou ainda mais a questão da questão de sobreviver. Para nós, LGBTs, sobreviver é uma questão. E quando nós olhamos para a questão da pandemia, em que se tornou um parâmetro G, principalmente para as populações mais pobres, como o Igor colocou sobre a questão das populações mais marginalizadas, com relação às populações 40% de fome no nosso país. Quando você olha para esse parâmetro, nós vemos uma população muito, muito, muito afetada pela morte. Então, desço pela fala do Igor por demonstrar como, nesse parâmetro social, nós somos ainda mais fragilizados. E agora eu peço para a professora Angel finalizar esse tópico. Ui, olha, gente. Nossa, muito forte. Ótimas reflexões. Enquanto eu ia ouvindo, eu ia pensando aqui também. A gente ouvia muito no começo da pandemia, assim, né? Estamos agora todo mundo no mesmo barco. E aí eu acho que é importante reforçar que a gente nunca esteve no mesmo barco. A gente nem sequer entrou no barco ainda, né? Então é importante sublinhar esse ponto, porque assim, a pandemia, e aí não sou eu falando, né? A gente já viu alguns dados aqui, e quem depois se interessar pode pesquisar para aprofundar. A pandemia, ela afeta as pessoas de diferentes maneiras, né? E a gente percebe, né, como, né, um reflexo desse país que já é construído em cima de desigualdades e de violências, né, que a população pobre, periférica, negra, indígena, LGBTQIA+, com deficiência, é a galera que vai embora, né? E aí, de novo, aí eu retomo o que eu falei anteriormente. Isso é projeto político de poder. Não é algo que, é um acidente, nossa, que acidente horrível, é uma pandemia, ela ia pegar todo mundo mesmo. Só que alguns grupos, né, ficam mais vulneráveis, e quando a gente olha para o projeto do governo atual, era um projeto de exterminar a dissidência, de acabar com essa galera toda aí. E era dito, né, incontáveis vezes, assim. Então, se a gente quer entender que esse governo conseguiu fazer algo, ele conseguiu atender o que ele queria. O projeto dele está sendo atendido, né? Pensando um pouco ainda a relação, né? Pandemia, educação, a questão LGBTQIA+, assim. Como já foi dito aqui também. A escola, muitas vezes, ela é o único lugar seguro para pessoas LGBTQIA+, né?
Aí você fala, nossa, mas é uma crítica à família, tem que acabar a família. Não, não é nada disso, né? Mas a gente tem que entender que algumas famílias, elas realmente, né, têm problemas. Não é dizer que todas têm que acabar, muito pelo contrário, até porque a gente tem, né, gostem ou não, a gente tem inúmeras famílias LGBTQIA+, também, ainda bem, né, que as pessoas elas colocam a cara no sol agora e mostram e falam. Isso é um avanço maravilhoso, né? Então, mas a gente precisa considerar que a escola, ela, né, tem problemas, tem, mas ainda assim ela consegue ser um espaço seguro, né? Não é mais ainda por conta, né, do que a gente vem conversando aqui, mas consegue ser também. Com a pandemia, esse elo se quebra, né? E aí é um espaço de maior vulnerabilidade. A pandemia, né, afeta a nossa saúde mental. Essa relação também afeta a nossa saúde mental, como já foi falado aqui, né? Então, são vários problemas que vão se juntando, né? E que, às vezes, eles vão passando assim despercebidos. A gente fala, mas a pandemia... Porque, né, acho que a gente tem até que voltar um pouco antes, assim, numa fala bem problemática que a gente ouve bastante, assim, que é do somos todos iguais, né? Que a gente precisa de uma consciência humana. E aí, essa fala, ela precisa ser desconstruída, assim, destruída urgentemente, porque a gente nunca foi igual, né? E ainda bem que a gente nunca foi igual, né? Porque se a gente olha para um modelo de sociedade que tentou trabalhar com essa ideia de todo mundo ser igual, foi lá na Alemanha nazista, né? Que era o ideal de, né, de igualdade, assim, de uma raça pura. Não funcionou. Se o espelho é esse, a gente já tem um exemplo de algo que não funciona. Então, se a gente pensa o Brasil ele é constituído na diferença de muitos povos, né? Inclusive povos que foram escravizados, massacrados, exterminados. Aqui continuam sendo, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que todo mundo é igual, que as coisas acontecem da mesma forma para todo mundo, porque não funciona. Não funciona, né? E acho importante também, para finalizar, que mesmo quando a gente fala, mas a pandemia ela afeta a comunidade LGBTQIA+, afeta de uma forma diferente. E dentro da própria comunidade, essa afetação também ela acontece de diferentes maneiras. Né? Que a gente tem grupos dentro da comunidade que são mais vulneráveis. Então, se a gente pensa a comunidade T, né? A comunidade intersexo, por exemplo, são grupos muito vulneráveis e que elas são afetadas ainda mais dentro de uma pandemia, né? As pessoas trans, elas dizem, né, que o isolamento, elas já vivenciavam muito antes da pandemia existir, né? Já eram excluídas da participação social, né? Então essa experiência não é muito nova nesse sentido. Então eu acho que é isso, a gente precisa entender esse movimento todo que está acontecendo, né? Porque faz parte também de um letramento, né, de uma politização e de um olhar para o mundo que não é baseado numa única régua, num único umbigo. Acho que a gente tem que avançar um pouco. E aí, gente, olha, a galera que não é LGBTQIA+, tem que parar de ficar esperando as coisas caírem no colo. Porque não é assim que funciona também. Né? Porque às vezes o privilégio deixa tão confortável que fica assim, né? Não sei muito bem como lida e não faz nada para aprender também, né? Eu acho que tem que também, né, se tornarem pessoas aliadas, e uma forma de se tornar uma pessoa aliada é se apropriando também das questões que nos envolvem diretamente, né? Já ajudaria bastante, né? O que pode fazer para ajudar? Esse tipo de busca, de querer saber, de como, né, eu lido melhor com essas questões, já é uma grande ajuda, né? Então eu acho que é isso, assim. A gente tem que sair desse conforto de mentira que a gente vive, né? Não a gente, porque pra gente esse privilégio nunca existiu, né? Mas para quem teve o privilégio de ter uma zona de conforto, estoura e sai dessa zona de conforto urgentemente aí. Agradeço. Parabéns, ela fala maravilhosa. E você retrata muito sobre
a desigualdade dentro e fora da comunidade LGBT. Porque exatamente quando você analisa sobre a questão de vulnerabilidade, existe também dentro da própria comunidade a questão da diferença acabar sendo problemática. Dentro, falando mais sobre o meu lugar de fala, falando sobre a comunidade gay, nós vemos a questão da feminilidade, a questão de ser mais afeminada, de ser uma pessoa não tão dentro dos padrões estéticos sociais, ser mais marginalizada. E quando a gente analisa isso de forma mais ampla, como você estava dizendo, com relação às pessoas intersexo, as pessoas trans, a gente vê isso muito exposto. As estatísticas não mentem. E com a pandemia, acabou só deixando isso mais às caras, e mais às caras de uma forma trágica, através do número de mortos. Então, sobre essa questão da nossa luta dentro da pandemia, dentro desse desgoverno, você retratou isso de uma forma maravilhosa e fazendo um apanhado geral, a nossa luta se faz ainda mais importante aqui. E agora, Victor, deixa eu só acrescentar uma coisinha bem importante que eu acho que é legal marcar. Antes da pandemia e durante a pandemia também, muitas pessoas LGBTQIA+, elas são expulsas de casa por serem LGBTQIA+, né? Então vão pra rua, são jogados pra rua. Quem tem sorte de ter alguém da família um pouco mais, né, humano e humana e humane, né, ainda acolhe, mas nem todo mundo tem essa sorte. E aí eu acho que o que eu queria marcar, na verdade, é que a gente tem tido agora algumas casas de acolhimento, né, de abrigo. E durante a pandemia, essas casas precisaram também ou fechar ou reduzir a quantidade de pessoas que podem acolher. Ou seja, as pessoas elas estão sendo expulsas de casa numa pandemia e não tem onde ficar. Isso é muito grave, né? Só para encerrar, desculpa te não, não tem nenhum problema e eu agradeço pela sua fala, pela sua observação, porque nós vivemos um período muito difícil. Eu lembro agora, tô lembrando de uma postagem no Twitter que eu vi no início da pandemia, que era assim, gente, eu queria só viver fatos históricos vendo os livros na aula de história, entendeu? Porque passar por tudo isso, passar por um evento tão diferente, não, trágico, né? Se a gente fala, é um evento tão trágico, um evento que mudou basicamente a nossa forma de ver e viver em sociedade, a gente acaba vendo situações como essa. A questão, analisando agora a pauta LGBT, uma pauta que se faz importante, muito importante, mais importante. Agora, os próximos dois temas seriam com relação a ser LGBT no ambiente escolar e o governo Bolsonaro com relação e as suas relações contra a população LGBT. Como nós já estamos comentando com isso ao longo dessa roda de conversa, eu decidi agora juntar os dois tópicos em um para a gente continuar esse bate-papo. E vocês fazerem observações extras, se vocês quiserem. Ui, gente, agradeço a presença de vocês. Começando pelo Igor. Ótimo. Bom, vamos lá. Eu quis agora, então, vou aproveitar para fazer um apanhado aqui, levantar algumas coisas que foram ditas, né? Para a gente... Eu acho que com esse tópico da educação dentro da sala de aula, da nossa realidade do cotidiano escolar, apontando o problema principal que é o governo, a gente consegue fechar alguns raciocínios aqui. Primeiro, uma questão que foi dita pela professora Ângel, a gente tem um pensamento escolar que ele é muito centrado no professor, né? E nessa ideia do conhecimento como uma posse, né? Que a gente chama dentro do pensamento freiriano da concepção bancária de ensino. Então, o estudante ele chega ali, ele não tem nenhuma
nenhum acúmulo de conhecimento válido, porque é aquele conhecimento formal, escolar, e ele então está ali só para aprender. E isso é muito ruim, né? Porque se você for pensar a partir do pensamento do Paulo Freire, a gente está comemorando o centenário dele, então ele é uma importante ferramenta, né, para a emancipação dessa comunidade LGBTQIA+. O Paulo Freire ele vai afirmar, né, no seu livro A Educação como Prática de Liberdade, que a gente precisa superar a ideia de um pensamento ingênuo, né? É aquele pensamento do senso comum, que a pessoa ela sabe, ela tem a sua percepção do mundo, mas ela não tem isso de forma crítica, né? E isso existe na escola, né? A escola ela é uma ferramenta importante de emancipação da classe trabalhadora, mas ela é pensada a partir do pensamento que é um pensamento limitado, um pensamento que forma a gente para o mercado de trabalho única e exclusivamente, e a partir de uma ferramenta de visão de mundo que é totalmente limitada. Então, você não tem uma perspectiva crítica. E por que isso é importante? Porque dentro desse livro, né, da questão da educação como prática de liberdade, a gente vai perceber que o estudante ele é revolucionário, porque se ele tem dimensão daquilo que oprime ele vai conseguir construir uma perspectiva de outra escola, de uma outra educação. E é justamente isso que o governo Bolsonaro não quer. Então, quando o Igor disse que o governo Bolsonaro usa da falta de informação para manipulação da população, é justamente isso, é uma ferramenta ideológica. Então, se cria pautas que são mentirosas, que foram as fake news. A mídia, que de uma certa forma é conivente com esse governo, porque ela se beneficia dele, né? A gente está vendo os milionários ficarem mais milionários, né? Esse escândalo agora da Pandora Papers, né? Quem é olha só que coincidência, né? A população precisando de osso para comer e o Paulo Guedes com contas em ilhas, né, de paraíso. Isso está relacionado com a população LGBT. E por quê? Porque não vai ser emancipada dentro do capitalismo dentro dessa lógica neoliberal, que quer colocar a gente dentro de uma caixa. Então, só vender a bandeira da representatividade não vai superar essa realidade. Porque essas pessoas vão estar no mercado de trabalho, elas não vão estar no mercado de trabalho. Quando elas vão ocupar o emprego, né, porque hoje em dia a gente não tem... Na verdade, a gente não tem emprego, a gente tem trabalho, vai ser nas situações mais informais possíveis ou em grandes empresas que não pagam nem um salário mínimo. O McDonald's é um exemplo. Eles colocam lá a bandeira LGBT e as condições de trabalho são insalubres. Isso eu estou falando dos poucos empregos que a gente possui, né? A gente sabe que essa população está no telemarketing, ela está nessa situação. E aí, né, fechando aqui meu raciocínio, esse é o governo que está representando tudo isso, né? Quando a gente fala, mas já existia essa marginalização, esses problemas? Já. Mas esse governo, ele quer que isso permaneça e piore, né? E ele não só isso, mas também quer impedir que a gente se levante, que a gente possa debater política. Então, a gente está vivendo a criminalização da política e disso aqui que a gente está fazendo. E aí a gente precisa passar essa informação, concluindo já a minha fala, para todas que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui, que é o seguinte: isso que a gente está fazendo é prática de direitos humanos. Isso aqui é legítimo, é democrático, e a gente valorizar. Quando a gente está na escola, que a gente é impedido de organizar o Grêmio, é tirar a lei do Grêmio Livre, a cartilha do Grêmio Livre, é entrar em contato com os estudantes de Osasco para denunciar qualquer forma de LGBTQIA+, fobia que você passa na sua escola. E é construir com a gente essa luta política. Porque hoje a gente está aqui com os rostinhos bem jovens, bonitos, arrasando, bonitos, mas não vai ser sempre assim. Então, as pessoas que estão aqui, elas precisam levantar a bandeira da luta política junto conosco. A gente não está aqui simplesmente para conseguir likes e se mostrar como uma figura pública. A gente está aqui para emancipar as pessoas. E é por isso que eu trouxe o pensamento freiriano, porque é isso. O Freire não estava discutindo amar e mudar as coisas somente. Ele queria revolucionar a política. Ele queria trazer a pessoa a partir da perspectiva de uma superação do sistema capitalista, inclusive. Claro, Paulo Freire era católico, tinha contradições, mas é uma pessoa que formulou uma teoria política muito importante. Então, eu queria deixar como ensinamento, assim, né, valorizar esse ensinamento, porque acho que essa prática do professor, da professora,
que é valorizar esse conhecimento para que a gente possa se policiar no sentido de valorizar o que a gente já tem dentro da nossa democracia, que tem limitações, mas é nossa. Tem uma Constituição de 1988 que ela é Constituição cidadã. Ela valoriza a participação política democrática através dos direitos humanos, que deve estar dentro do nosso currículo, dentro da nossa unidade de ensino, que está legitimado na Base Nacional Comum Curricular, que como o Bolsonaro não consegue mudar isso, ele cria essa pauta da desinformação. Mas a gente precisa valorizar e construir essa luta. Então, com essa fala que eu já finalizo aqui, né, minha contribuição, agradecendo o espaço, dizer que foi muito bom poder participar desse espaço com vocês e que a gente permanece na luta a todo momento. Obrigada. Eu agradeço a fala do Igor e a sua fala representa muito a minha entrada para o movimento estudantil e a forma com que eu me identifiquei como socialista, porque foi através justamente do conhecimento de uma educação crítica que eu pude perceber o quanto a nossa sociedade ela é problemática em diversos pontos e por que a minha participação, por que o meu eu se colocar contra isso era importante. É muito interessante você comentar sobre, justamente retomando a questão de como esse governo ele dissemina a desinformação para conseguir fazer com que a população se torne mais vulnerável. Quando a gente tem um ministro da Educação que fala que nós temos muitas universidades no Brasil, que fala que a universidade deve ser para poucos, porque o advogado trabalha como Uber atualmente, sendo que isso, na realidade, é uma grande fraqueza do nosso mercado de trabalho, da nossa condição político, socioeconômica atual, a gente vê essa luta contra a educação, a gente vê essa luta contra a formação de pessoas com pensamento crítico. Então, eu agradeço a fala do Igor e agora eu passo a fala para o Igor da Ativa House. Gente, eu viajo num sentido bom ouvindo vocês falarem. E eu acho muito importante essa roda de conversa aqui e muito informativa e educativa, né? Isso é importante demais. Primeiro eu quero deixar aqui o abraço das outras co-vereadoras, Ângela, Deise, Karina, Juliana e Vilu, que mandaram um abraço aqui para a roda e para todo mundo que está assistindo. E falar sobre esse sistema, né? Esse sistema do desgoverno Bolsonaro que nos amedronta, que nos mata e que nos promove a desinformação e a LGBTfobia, né? A gente precisa combater esse desgoverno, esse projeto genocida e fascista, né? A gente precisa falar sobre isso, falar que a classe trabalhadora está morrendo, as LGBTQIA+, estão morrendo, e o governo fecha os olhos. Aliás, não fecha os olhos, promove as nossas mortes. Então a gente precisa falar sobre isso. E a gente também precisa falar, quando se fala da luta LGBTQIA+, eu lembro muito de Marielle, né? Que é e quem mandou matar a Marielle, que até hoje não tem uma resposta, e a gente precisa buscar essa resposta da morte. Travou para todo mundo ou só para mim? Eu vou para todo mundo. Calma, vamos esperar um pouquinho. Ah, voltou. Travou, Agora agora você voltou. estava falando sobre a importância de achar Arrasou. a questão de quem matou a Marielle. Sim, então, uma vereadora negra, eleita, bissexual, que foi assassinada e até hoje não tem resposta para esse crime, né? A gente precisa também dar apoio para a população trans, LGBTQIA+, não esquecendo do T. E aí, voltando para Osasco, a gente precisa
entender o porquê que o projeto de lei que garante, né, o uso dos banheiros de acordo com a identidade de gênero que foi protocolado pela mandata Ativoz, que eu faço parte, ainda está parado na CCJ. A gente precisa cobrar respostas. E semana passada a gente protocolou um projeto de lei do Conselho Municipal LGBTQIA+, aqui em Osasco. E qual que é a importância desse conselho? É a gente cobrar políticas públicas. É a gente não ficar dependendo de um governo. A gente não ficar dependendo de, governo sai, então não existe mais. A gente precisa cobrar políticas públicas para a população LGBTQIA+. É nós falando por nós. É nós não permitindo que os nossos morram. É nós não permitindo que os nossos fiquem sem emprego. É nós não permitindo que a educação seja exclusiva. Excludente, aliás. A gente precisa de uma educação inclusiva, e como a Ângel falou, inclusiva para todas, todos e todes, e que o todes não seja esquecido. E que o todes não seja motivo de chacota. E que o todes não seja excluído. É por isso que a gente está aqui nessa roda de conversa. Para desconstruir. Para desconstruir o que o sistema nos impõe. Para desconstruir o que o bolsonarismo está construindo. Está reconstruindo. A gente não vai deixar. Porque não é só o Bolsonaro, é o projeto Bolsonaro. E o projeto Bolsonaro é violento, é fascista e é genocida. Por isso que a gente continua na luta contra esse governo e contra esse sistema. É isso. Tamo junto. Nossa, agradeço mais uma fala muito importante que traz a importância da nossa luta política, que traz a importância de nós nos colocarmos em todos os lugares. Eu agradeço a sua fala, Igor. E agora passo a fala para nossa professora maravilhosa. Eu sou a professora Helena invertida, né? Do mundo invertido. Acho que o Igor travou. Ixi, o Igor travou. É uma travadinha. Então, é que o Instagram tá voltando agora. Pouco a pouco. Coraçãozinho, comentário, né? E aí eu acho que ele sim. tá se ajustando aí. Bom, antes de iniciar a fala, eu queria fazer só um comentário que eu fiquei observando aqui. As camisetas com arco-íris, né? A gente não combinou. A gente não combinou as camisetas e, né, o arco-íris apareceu. E que bom que apareceu, né? É muito importante também esteticamente marcar as nossas existências enquanto um campo político, né? De mostrar que a gente está aqui e a gente está aqui, né? A gente sempre esteve aqui na realidade, né? A gente passou por um processo de colonização e não desapareceu. A gente passou por um processo, né, de escravização e não também desapareceu. De extermínio indígena a gente não desapareceu. Passou pela ditadura e a gente continua aqui. Passou pelo Holocausto nazista, onde pessoas LGBTQIA+, também iam para o campo de concentração e não desaparecemos. E a gente não vai desaparecer, né? A gente vai continuar aqui e cada vez ocupando mais espaços, né? Espaços importantes para que uma transformação de fato aconteça. Acho que é importante pensar a educação nesse lugar também, né? Ela por muito tempo falou da gente ou não falou, né? Mas não nos dava o direito à fala, né? As nossas vidas, nossos corpos, subjetividades, eles eram silenciados, né? E agora a gente não aceita mais, a gente nunca aceitou, na verdade, para a gente estar aqui agora na roda de conversa, eu aqui numa escola, trabalhando de pé, né? Porque as nossas pessoas LGBTQIA+, ancestrais, brigaram muito para que a gente alcançasse esse espaço, né? A gente não está desconectado dessa história, que é nossa história. É uma pena, né, que nesse país ainda não se reconheça a importância de olhar para a nossa história também, que não é uma mera pauta identitária, né, que como se fosse algo menos importante, ela é fundamental, como eu já falei algumas vezes, para que a sociedade inteira se reconfigure, né, e seja algo melhor.
do que tem sido até agora. Até agora está tudo errado, está tudo muito ruim. Tem avanço, mas é um avanço lento, é um avanço que não acompanha o nosso tempo de vida, né? Eu acho que é sempre importante marcar isso também, assim. O nosso tempo de vida não é o mesmo de uma pessoa cis heterossexual, né? A nossa expectativa de vida ela é reduzida e às vezes ela é reduzida ainda pela qualidade, que ela não existe, né? A nossa dignidade e cidadania é tão negada, ela é tão precária que a gente está aqui, mas, né, sem vida, sem a pulsão pela vida, sem o desejo de estar com vida. E isso precisa mudar para ontem, né? É uma mudança radical que a gente precisa experimentar e viver, e radical no sentido mesmo de ir para a raiz do problema. A LGBTQI-fobia é uma raiz. A gente precisa atuar nesse sentido. Para fechar a reflexão sobre educação, né, não adianta, de novo, pensar só estudantes, só o corpo docente, não adianta. A gente precisa ter um trabalho coletivo, que envolva desde lá, né, do governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Educação, as secretarias municipais de educação, passando pela parte técnica das diretorias de ensino, direção, supervisão, coordenação pedagógica, inclusive eu estou na coordenação pedagógica agora, e isso precisa acontecer em todos os espaços, né? Não dá para ser guetificada essa pauta. Essa pauta ela não pode ser guetificada, né? E ela é fundamental, mais uma vez. E a gente não aceita migalhas, tá? Eu acho que é importante a gente começar a marcar esse ponto também. A gente não aceita mais, que lá em junho, né, tem essa preocupação com o mês da diversidade, né? Não, eu quero que a minha vida ela seja pensada nos 12 meses que a gente tem ao ano, sabe? Eu quero que ela seja pensada 24 horas num dia, porque ela envolve diretamente o fato de eu estar viva ou morta. Se eu vou sair daqui da escola e eu vou chegar em casa com vida em segurança, ou se eu vou sair da minha casa e vou até a padaria, isso vai acontecer com tranquilidade, né? Então é disso que a gente está falando. Então a educação ela precisa ser, quando a gente pensa a população LGBTQIA+, pensada e articulada por todas as partes, tá? Sem pular, porque a gente fala de educação inclusiva, vai falar de etnia, raça, vai falar de pessoas com deficiência, que é mega importante, não estou desmerecendo, mas parece que sempre quando chega na comunidade LGBTQIA+, pula, né? E não é assim que se faz, né? Se a gente está realmente com uma preocupação com a mudança da educação, com uma educação transformadora, uma educação emancipadora, essa comunidade ela não pode ser pulada mais. Ela não pode ser tratada como migalhas. Ela tem que ser incluída no processo inteiro, inclusive contratando essa população para trabalhar nas escolas, para trabalhar nas diretorias de ensino, na Secretaria da Educação também. Falei bastante, mas eu acho que é isso mesmo. Falando do governo agora, né, desse momento trágico que a gente tem, é importante também marcar, né? O Igor acho que está voltando, peraí. Volte com o Igor. Deixa ele retornar, que eu acho que ele vai entrar. Bom, eu vou indo. Acho bem importante marcar, né? O governo Bolsonaro, né, com todas as suas cabeças que estão aí hoje, né, à solta, ele não é o único problema, né, porque provavelmente ano que vem, ou talvez antes, né, ele caia. Mas a ideologia que ele prega, o simbólico que ele traz para a gente, não é só dele. Não à toa ele foi eleito, né? Então, assim, a gente precisa se articular para superar esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de pensamento que colocou um homem como ele numa cadeira de presidente, que coloca pessoas como ele ocupando postos importantes em empresas, em postos políticos, né? É disso que se trata. Ele, e assim espero, a história sendo justa, ele vai para a latrina, que é onde não deveria ter saído, né? Mas como que a gente supera tudo que ele prega? Porque é isso, às vezes a pessoa nem votou nele, mas está muito próxima do que ele pensa, né? Coisas que a gente ouve, né? Não tem que falar da questão LGBT nas escolas, mas eu não votei no Bolsonaro, né? Essa coisa de
travesti trans no esporte, aí já é demais, né? Mas eu também não votei no Bolsonaro, né? Então é disso que se trata, né? A gente parar de cinismo, reconhecer que o problema é ele, mas além dele, anterior a ele, também já existia, e aí a gente tem que se articular massivamente para que essa transformação de fato aconteça. Ano que vem, no máximo, ele está fora, mas o pensamento dele vai continuar com a gente, porque, como eu falei, está na raiz da coisa, né? E aí a gente vai ter que se articular para trabalhar lá na raiz, para isso começar a se transformar. Eu espero que a próxima pessoa que entre, né, seja ela quem for, eu não falo nem só da presidência, eu falo presidência, governos, prefeituras, né, elas entrem entendendo a importância que é tratar dessa pauta. De novo, não só em junho, num momento específico para fazer, né, olha como eu sou inclusivo. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma preocupação honesta, sincerona mesmo, o tempo inteiro, né? Enquanto isso não acontecer, me soa cinismo, oportunismo, e aí a gente vai combater, né? Eu queria trazer para fechar, eu tive uma aula recentemente com a professora Nilma, que inclusive foi ministra do governo da Dilma, né? Onde hoje tem esse governo absurdo com a sinistra Damares, né? Antes, quando era uma outra nomenclatura, a professora Nilma que estava lá, né? E ela encerrou um seminário que ela participou agora, dizendo o seguinte, né, que tudo é reeducável, né? Nós também somos. O que não é reeducável são esses sistemas autoritários e violentos e fascistas que a gente tem. Esses sistemas a gente não reeduca, a gente combate. E aí eu queria terminar a fala com isso. Vamos combater esses sistemas aí de necropolítica. Nossa, que fala forte! Nossa, muito obrigado. É, eu nem sei muito o que dizer, a sua fala foi muito completa, a sua fala foi maravilhosa. E eu agradeço a presença de vocês mais uma vez aqui, muito mais do que uma roda de conversa, é um local de ensinamento. Foi muito melhor do que eu esperava, ainda mais contando os trancos e barrancos que nós passamos até chegar aqui. Ai, gente. Nossa. Victor, Oi. posso fazer só um pedido? Pode fazer, à vontade. Eu peço para todo mundo que está assistindo essa live pressionar os vereadores de Osasco para que aprovem os projetos LGBTQIA+, que foram protocolados aqui. Porque a comunidade LGBTQIA+, também vive, trabalha e existe em Osasco. É isso. Ai, agradeço. Essa live, eu espero que muito além do ao vivo agora, ela repercuta posteriormente e, de qualquer forma, a questão da discussão, só de estarmos discutindo isso aqui, já se faz muito importante. E eu digo que até agora eu já pude aprender muita coisa. Eu agradeço vocês por terem compartilhado mais conhecimento comigo. E agora, caminhando para a finalização, eu peço que vocês recolham, façam um resumo sobre o que nós discutimos hoje, sobre as perspectivas para o futuro, as perspectivas da luta LGBT. Então, e logo após isso, eu faço a fala de encerramento dessa live maravilhosa. Agradeço, começa pelo Igor, mais uma vez. Bom, eu já iniciei esse encerramento na minha fala anterior. Era mais dizer que a gente vive num regime democrático, que a gente precisa valorizar esse regime democrático e dizer que democracia só se constrói com mais democracia. Então fica a contribuição para que todas e todos façam essa luta política conosco, se organize politicamente, faça resistência. É só um convite. Façam a luta conosco. Maravilhoso! Muito obrigado, Igor. Agora eu peço a fala do Igor da Ativa Roça. Arrasou. Vocês falaram muito sobre Paulo Freire, né? E é só uma palavra que eu gostaria de falar: esperançar. Esperançar e não acomodar. A gente não pode
se acomodar nesse desgoverno fascista que está aí no poder. E a gente vai sim cobrar e fazer políticas públicas. Não toleraremos mais nenhuma morte de nossas manas. Estamos juntos por todas, todos e todes. E gratidão pelo convite. Ai, nossa, muito agradecido. Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Se faz muito importante debates como esse, não só hoje, como sempre. A luta LGBT se manterá enquanto existir a discriminação contra nós. E nós não toleraremos mortes de nenhuma pessoa que faça parte da nossa comunidade. E agora eu peço para que a nossa prof finalize com chave de ouro e depois eu faço um concluidão. Bom, primeiro de tudo agradecer mesmo, é muito, muito especial viver um momento assim, né? 3 pessoas que circulam em espaços, que se movem com outros corpos, pensando essas pautas, né? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que sempre quando eu vou em encontro com a nossa gente, eu saio mais forte, né? E a gente vem de uma fase muito tortuosa, muito difícil, né? Então esses encontros, ainda que virtuais, eles trazem aí uma energia que é fundamental para que a gente continue insistindo e vivendo e lutando, né? Então eu acho que é isso. Só queria reforçar, né, para que as pessoas elas se conscientizem, né, da importância que é pensar a questão LGBTQIA+, em todos os lugares, o tempo inteiro, né? O que a gente está falando aqui não é para lacrar, não é para ganhar likes. A gente está falando aqui para ter o direito mínimo de existir com dignidade, o direito à vida, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, né? Então, são desses lugares que a gente está falando. Não é uma mera pauta identitária, não é uma pauta como se fosse algo que não tivesse importância, como se fosse uma cortina de fumaça, como dizem, né? Nós também somos economia, né? Nós também produzimos, e só não produzimos mais ainda porque o sistema ele nos barra, ele tenta nos frear, mas a gente é mais forte. Como diz J. Mombassa, né, uma pessoa trans que eu admiro demais, a gente vai se espalhar feito peste. E assim a gente continua. Nossa, muito obrigado pela sua fala, prof. O conhecimento, ele reforça ainda mais o porquê eu faço parte dessa luta. E caminhando para minha fala é justamente refletindo sobre isso. A questão do movimento estudantil e analisando a pauta LGBT é justamente fazendo frente contra a LGBTfobia, contra a discriminação em todos os âmbitos da sociedade. Quando a gente analisa a educação, como eu disse no começo, é a base, é o local, a escola é o local onde nós modificamos, onde nós melhoramos o ser humano, onde nós fornecemos o conhecimento. Então, eu vejo a escola, eu vejo o movimento estudantil se fazendo muito presente, se fazendo muito importante, justamente nesse movimento de transformação, de como a Angel trouxe em vários momentos dessa nossa roda de conversa, mexer nessas raízes. Porque as novas gerações são o ponto mais importante das raízes dessa nossa sociedade. São o que vai ser ainda, o que vai florescer. Então, quando nós falamos sobre fornecer uma educação mais plural, uma educação que fale mais sobre a nossa comunidade, nós estamos falando sobre mudar uma sociedade. Educação se trata de mudar uma sociedade, se trata de ver a sociedade. E isso falando não simplesmente por um ponto mais idealizado, estou falando por mim mesmo, falando sobre o quanto a educação pôde me mudar e pôde fazer com que eu me reconhecesse na luta LGBT e na luta do movimento estudantil. Então,
fazendo um geral aqui, a nossa luta não vai parar, a nossa luta vai se fortalecer. Eu agradeço a presença de cada um de vocês nessa live de hoje. Eu agradeço demais, mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os trancos e barrancos, a gente conseguiu fazer dar certo. Eu agradeço vocês e assim, nossa luta não para. E eu agradeço. Mais uma vez. Obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Beijão, se cuidem. A pandemia não acabou. A gente tem que se proteger. Beijão.